Fala pessoal, bem-vindos a mais um Qual é a Dúvida? E hoje eu trouxe aqui 5 dúvidas que eu separei do último vídeo nosso, na semana passada, para responder. E olha, são dúvidas totalmente distintas. Fica com a gente, curte esse vídeo, se inscreve no canal, que o Qual é a Dúvida também é show de bola. Bom, a primeira dúvida é do nosso amigo André Barbosa, então ó, dá uma olhadinha aí, ó. André Barbosa perguntou assim: olá, muito boa aula, posso ligar um DR trifásico em um circuito monofásico? Se possível, como fazer? Obrigado. Primeiro que o DR não seria trifásico, é um DR tetrapolar, na verdade. Então eu posso ligar um DR tetrapolar numa instalação monofásica, ou seja, fase neutro, né? Ou fase-fase, seria um bifásico aí sem neutro. Mas vamos em si entender o que ele quis dizer. Primeiro eu separei isso aqui, ó, é um manual de instalação do DR da GE. E olha aí o que ele fala pra gente lá embaixo, ó, aplicação. A aplicação desse manual aqui fala que o DR de 2 módulos, ou seja, o bipolar, ele pode ser aplicado para fase neutro e também para fase-fase. E outro detalhe é que o de 4 módulos, que é o tetrapolar, ele também pode ser aplicado para fase neutro, fase-fase, e também para 2 fases neutro, 3 fases e também 3 fases neutro. Abaixo tem um esqueminha de ligação aí mostrando que o DR tetrapolar, ou seja, de 4 polos, ele pode sim ligar fase neutra ou fase-fase nele, da mesma forma que você utiliza num bipolar. Ou seja, o DR da GE, ele pode sim ter essa função. Eu não olhei outros manuais aí, eu sempre instalei o da GE, gosto muito da GE. Então, você pode usar um DR tetrapolar para um circuito monofásico. Só que, tem um detalhe, o DR tetrapolar, ele é muito mais caro do que o bipolar, né? Então a gente tem esse custo-benefício aí, julgado pelo ralo. Vamos então para a nossa segunda dúvida. A segunda dúvida é do nosso amigo Branco Martins, ó, o Branco tá aí. Fala André e Luiz, parabéns mais uma vez. Sabemos que o mínimo para o circuito de iluminação é de 1,5 mm. O que acontece se eu usar o de 4 mm? Gera algum problema? Então, aumenta o consumo? Uma pergunta interessante, né, que eu separei aqui do Branco. E ele perguntou se o mínimo do condutor para iluminação é 1,5, se ele usar 4 mm, o que acontece? Na verdade, Branco, isso aí é um superdimensionamento. Então você não acontece nada, não aumenta o consumo, mas você gasta também mais dinheiro com os condutores. Então não recomendo de forma alguma você utilizar 4 mm para iluminação. Desde que também, uma coisa que a gente tem que observar é que o cabo de 4 mm ele é muito grosso para entrar também nos bocais aí, né, nos plafons, nas luminárias em si, é um cabo muito grosso, então 1,5 mm ele fica mais adequado, tá bom? E a terceira dúvida eu achei muito interessante do nosso amigo Augusto Campos, ó. Ele perguntou pra gente assim: olá, como eu faço a instalação elétrica em casa de madeira e materiais usados nela? Como não achei nada na internet. Ele falou que não achou nada na internet. Então, caro amigo Augusto, eu separei 2 trechinhos aqui. Primeiro, NBR 5410 pra gente. E aí dá uma olhadinha aqui, ó. Fala pra gente assim, ó, os métodos de referência de instalação, os métodos de instalação. Então a gente vai lá na letra F, que fala assim, ó, cabos unipolares justapostos, ou seja, um do lado do outro, na horizontal, na vertical ou em trifólio, ao ar livre. Então, quando a instalação é em casas de madeira, a gente tem que utilizar esse método de instalação F. E observa lá na 5ª nota que tem desse item aí, olha, fala assim, ó, nos métodos E, F e G, a distância entre um cabo multipolar ou unipolar deve ser no mínimo 0,3 vezes o diâmetro externo do cabo. Então você pode sim utilizar cabos, né, pregados diretamente na madeira através de roldanas, esse tipo de roldana aqui, ó, dá uma olhadinha. Isso, você utiliza essas madeiras, lembrando que você tem que ter 0,3 vezes o diâmetro de um condutor. Se é um condutor aí de 1 mm, você tem que ter 0,3 mm de distância um do outro aí para ele passar paralelo. Dá uma olhadinha em mais fotos, eu vou pôr mais fotos aí para mostrar como é que fica essa instalação aí, ó. Essa aí é a primeira foto que a gente tem. Olha outra foto aí também, ó, bem organizada. Nessa foto aqui, eles optaram por utilizar fios rígidos, né, cabo rígido, mas você pode estar utilizando flexível também, prender. E aí, ó, bem organizado também. Outra foto aí pra você ver. E é isso aí, beleza? Vamos então para a 4ª dúvida, que é do meu amigo Sérgio Luiz. Sérgio Luiz falou assim, ó, gostaria de saber o que é retorno elétrico. Olha, pode ter 2 opções para retorno. Primeira, quando a gente tem o neutro, né? Então a fase, ela alimenta a energia e aí a gente tem a corrente elétrica circulando entre fase e neutro, e o neutro é o retorno da corrente elétrica diretamente para o transformador, né? Para a rede. Então o neutro é o retorno nesse caso. E outra opção de retorno é quando a gente tem uma fase interrompida no interruptor, um interruptorzinho, a gente tem lá a fase, ela passa, interrompe, e aí nós temos o cabo de retorno que vai para a lâmpada. Então ali a fase é interrompida ou não. Ela é interrompida quando a lâmpada está desligada e ela não está interrompida quando a lâmpada está ligada. Então é o condutor de retorno. Beleza, Sérgio? E a última dúvida para finalizar hoje é a dúvida do nosso amigo Emerson K. Então o Emerson tá aí.
Ele perguntou assim: olá, gostaria de perguntar se em um do circuito constituído por um cabo de 6mm eu poderia fazer sangria com cabo de menor seção. A questão da sangria é você fazer uma derivação, pelo que eu entendi, né, Emerson? Olha, de forma alguma para fase nem para neutro, você pode fazer uma emenda de derivação ou tirar de um condutor de 6mm, condutor de 4, 2,5 mm, você não pode fazer essa derivação com condutores. Já no cabo de aterramento, existe sim uma autorização da norma que você pode sim fazer uma derivação de um condutor de 6mm para um de 2,5, 1,5 mm num cabo de aterramento, e eu tenho um vídeo aí, como economizar no cabo de aterramento, no condutor de aterramento, tá aqui embaixo na descrição o link, tá bom? Então você pode estar fazendo essa sangria apenas em cabo de aterramento, fase neutro jamais, tem que utilizar o condutor de mesma seção. Então é isso aí, qual é a dúvida de hoje? Fica por aqui. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, deixa aqui embaixo. Se tem dúvidas sobre outros assuntos, deixa aqui embaixo também, que eu vou selecionar algumas pra gente estar falando na semana que vem. Se inscreve no nosso canal, dá um like nesse vídeo pra gente aí, e te vejo no próximo Qual é a Dúvida?